Bom, pessoal, chegamos aqui no próximo tópico do nosso primeiro módulo. Nós vamos fazer aqui uma introdução ao desempenho e às variáveis de projeto de uma hélice. Então, só relembrando os nossos módulos, né, nós estamos no primeiro módulo. Faremos aqui uma breve introdução ao assunto de desempenho, mas nós temos dois outros módulos. O primeiro aqui, o módulo 2, onde a gente vai falar sobre desempenho e instalação, a parte mais teórica. E um terceiro módulo, onde a gente vai ter a parte mais prática com alguns estudos de caso. Então, realmente, o que a gente vai ver aqui é uma introdução e vamos detalhar mais nos módulos seguintes. Então, vamos começar falando sobre a nomenclatura usual de hélices, né? Então, se a gente pega uma hélice que está girando nesse sentido aqui, demonstrado pela setinha, a gente normalmente define aqui o bordo de ataque, como aqui a superfície da hélice que está encontrando com o ar, né? E a gente tem um bordo de fuga, que é a parte traseira da pá da nossa hélice. Nós temos a corda aqui, denominada por essa pequena linha branca aqui. Já já a gente vai ver em mais detalhes como fica a corda de um aerofólio quando ele está com um determinado ângulo, atuando em um determinado ângulo. E temos a ponta da pá. E por fim o cubo aqui, que como a gente comentou, transmite o torque entre o motor e a hélice, né? Então só uma nomenclatura básica para a gente estar na mesma página antes de prosseguirmos para análises mais detalhadas. Falando um pouquinho sobre a anatomia de uma pá, como se dá a distribuição de perfis, né? Começando aqui da raiz da pá, na raiz a gente tem a menor velocidade tangencial. A gente vai ver que a velocidade tangencial vai aumentando bastante, né, com o raio da pá. Então na base a gente tem uma velocidade tangencial bem baixa e a gente tem esforços mecânicos bem altos, né? Ela praticamente suporta todas as solicitações mecânicas, as cargas centrífugas, flambagem e todas as outras cargas que a pá exerce, que a pá está sendo solicitada, né, devem ser suportadas pela raiz da pá. Então, por nós termos uma menor velocidade tangencial e maiores esforços mecânicos, nós usamos perfis mais grossos na base da pá e com maior torção geométrica. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem, né, um perfil bem grosso e com uma grande torção geométrica. E também nessa imagem abaixo, que é a raiz, a gente vê um ângulo grande aqui, né, e um perfil mais espesso. Na ponta da pá, nós temos uma máxima velocidade tangencial, né? Aqui é o nosso maior valor de raio, então o maior valor da velocidade tangencial. E nós temos menores esforços mecânicos, né? Como a gente comentou, a maior parte dos esforços das solicitações mecânicas, né, devem ser suportadas pela base da pá, e na ponta são esforços menores. A gente tem também na ponta da pá uma descontinuidade aerodinâmica, né? Se fosse uma pá infinita, a gente teria um campo de escoamento totalmente diferente. Aqui, como a gente tem uma descontinuidade, né, vamos dizer assim, a pá acaba, a gente tem uma descontinuidade aerodinâmica. Mais para frente a gente vai ver que a gente precisa então trabalhar com cordas menores aqui na região da ponta ou com torções menores para a gente descarregar a ponta e não levar muitas perdas de ponta. Então, dadas essas características aqui, quais são os perfis mais interessantes para uma ponta de pá? São perfis mais finos, então a gente pode ver nessas duas imagens, né, perfis mais finos, com menor torção geométrica. Então, comparando aqui a torção desse primeiro elemento aqui de pá na raiz com esse elemento aqui na ponta, a gente vê uma torção bem menor. E também cordas menores, que combinados com a menor torção, levam a um menor carregamento local. Falando um pouco agora dos parâmetros típicos de uma seção de pá, então se eu pego uma pá e vamos dizer que eu faço uma seção de pá aqui, com um comprimento DR, eu vou fazer uma análise aqui desse aerofólio local aqui. Vamos olhar quais são as velocidades, os ângulos e a geometria desse aerofólio local. Então, pegando essa seção aqui e fazendo ela em mais detalhes aqui na parte superior, nós vamos ver que, em termos de velocidades, e aqui a gente está desprezando as velocidades induzidas, que a gente vai ver um pouco mais para frente o que são essas velocidades induzidas, né? Mas desprezando a velocidade induzida, nós temos V, a velocidade de voo, então é esse vetor aqui. Se estamos voando, por exemplo, a 200 km por hora, esse é o vetor velocidade axial aqui, ou velocidade de voo, que está incidindo sobre a nossa pá, o primeiro vetor. Um segundo vetor velocidade é a velocidade tangencial, que está relacionada à rotação da pá. E ela é expressa por ômega-r. O que seria o ômega-r? Então é 2πn, né, a velocidade aqui
sendo em radianos por segundo, sendo que n é a rotação da pá em RPS. Então, 2πn eu tenho a rotação em radianos por segundo vezes o r. Isso, então, eu tenho a velocidade tangencial atuando na minha pá. Então, a minha pá está girando aqui na imagem para o lado direito, então eu tenho aqui incidindo o lado esquerdo, no sentido esquerdo aqui, a minha velocidade tangencial. E compondo esses dois vetores, então, da minha velocidade axial com a minha velocidade tangencial, eu tenho a velocidade resultante. Nesse padrão aqui do Roscan, a gente está chamando de VR, e algumas referências também chamam de helical speed. Essa